aqui. Fica mais fácil o meu trabalho e até mesmo o estudo de vocês. Eu dou a seguir outra orientação. Não é que vocês vão deixar de ler o que está na apostila, não. Entretanto, a folhinha complementa aquilo que está aqui, de uma maneira um pouco mais resumida, mas complementa. Então, para o desenvolvimento da minha aula, porque se eu ficar lendo cada ponto, explicando, marca e tudo mais, eu não consigo cumprir o conteúdo, ou um capítulo ou outro eu ainda vou fazer isso, mas aí jamais para o final do ano e tudo mais. Eu prefiro trabalhar com folhas ou em determinados momentos também como eu posso dizer assim, com slides, enfim, tudo que vem complementar, tudo que vem acelerar o andamento do material sem perder a qualidade. Bom, dito isso, explicado o meu método, a minha maneira de trabalhar, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês para nós trabalharmos do modo pelo qual eu falei. E aí, gente, vocês não reparem se tiver agarrando muito. Espera só um pouquinho. Coisas da internet. Pessoal, o nosso primeiro assunto já é a Primeira Guerra Mundial. Um assunto no qual nós, professores, damos muita sorte. Por quê? Porque o conhecimento prévio de muitos alunos sobre a Primeira Guerra e sobre a Segunda Guerra é muito grande. Inclusive, o da Segunda Guerra é maior do que o da Primeira Guerra. Filmes, documentários, séries, todos eles são muito enriquecedores para a construção de um conhecimento sobre um assunto tão, como eu posso dizer assim, curioso. Mesmo porque falar num assunto tão bom de se estudar. Mas dentro da história, gente, a Primeira Guerra Mundial inaugura o que se chamou de morte em escala industrial. E para entendermos o que foi a Primeira Guerra, nós temos que entender o que ocorria na Europa, principalmente na Europa, e de menor modo em outras localidades do mundo, em um período anterior. Bom, um panorama da Grande Guerra. Alguém pode ler para nós até o 2, fazendo um favor? Alguém? Pode ler? Pode sim, Ana Júlia. Ok, pode ler sim. Até o 2. Um panorama da Grande Guerra. Primeira Guerra Mundial. Marco da história do século XX. Período de grande euforia provocado pelos avanços científicos, desenvolvimento industrial e ausência de grandes conflitos militares, 1870 a 1914. Conflitos geracionais. Avanços tecnológicos aplicados na indústria bélica. Pulverização dos impérios alemão, russo, austro-húngaro e turco-otomano. Proporção mundial do conflito por conta do neocolonialismo. Questionamento do pensamento capitalista liberal. Até aqui. Bom, como o próprio trecho fala, um panorama da Grande Guerra. E, lógico, um marco para a história mundial. Meninos, só para vocês terem uma ideia, alguns números falam que a Primeira Guerra Mundial deixou em torno de 10 a 14 milhões de mortos. Eu volto a repetir, gente. A Primeira Guerra Mundial deixou um número entre 10 a 14 milhões de mortos. Lembrando que naquela época a população mundial era um pouco maior do que 1 bilhão de pessoas.
esses números mostram a brutalidade do conflito e que interrompeu um momento de muito otimismo no mundo. O período chamado aí de paz armada, que vai entre 1870 a 1914, 44 anos da história europeia, é marcado por um grande otimismo e por grandes invenções. Quais foram essas grandes invenções? Nós vamos ver a Revolução Russa. Pode sim, pode perguntar e respondendo. Sim, nós veremos. Pode perguntar pelo áudio. É isso que eu ia te perguntar. Sim. Nós veremos. Se eu não me engano, é o nosso próximo assunto, viu? Que está inserido dentro da Primeira Guerra Mundial também. É um assunto contemporâneo à Primeira Guerra. Então, sim, Matheus, nós trabalharemos com a Revolução Russa depois do trabalho com a Primeira Guerra Mundial. E voltando aqui, gente, entre 1870 a 1914, foram patenteadas invenções como energia elétrica, como o carro, como o avião. O avião, Santos Dumont voava os céus de Paris em 1906. O telefone. Fora isso, né, outras invenções também foram do século XIX, no período anterior a 1870, como o rádio, como a máquina fotográfica, como o trem. E essas invenções mostram que o desenvolvimento científico melhorava a vida das pessoas, que o desenvolvimento científico trazia, né, inovações técnicas que permitiam o melhor deslocamento das pessoas e novas formas de comportamento e de vida. Gente, quando nós ficamos sem luz por 3, 4 horas, principalmente no período da noite, nós ficamos extremamente perdidos. A internet não é invenção desse momento, mas ela depende de luz elétrica. Quando nós ficamos sem internet, nós ficamos deslocados. E, de certo modo, esses avanços foram permitidos nesse período chamado de Belle Époque. Nesses 44 anos, no qual, dentro desses 44 anos, a população mundial chega pela primeira vez ao seu primeiro bilhão de pessoas. Ao seu primeiro bilhão de pessoas. Fruto desses avanços científicos, desse desenvolvimento industrial, desses avanços técnicos. E aí, essa época é chamada de a Belle Époque, expressão francesa que quer dizer a época bela, ou a bela época. E ela foi marcada nem por um grande otimismo, mas por um enorme. Tá. Oi, nono ano. Oi, Daiane. Tudo bem? Aqui. Daiane! Ei, que saudade de Oi! você. Aqui, se o Flávio zangar com vocês, vocês me contam que eu brigo com ele, tá? Pode deixar. Amores, boa aula. Até amanhã, tá? Se Deus quiser. Até amanhã. Bom, gente, eu não quis falar nada que eu sou o marido da Daiane, não, porque já toda turma, você é marido da Daiane, você é marido da Daiane. Eu falei assim, quer saber? Deixa o povo descobrir por si só mesmo. Mas sim, eu sou o marido da Daiane, respondendo. Pessoal, continuando aqui então nesse panorama da Primeira Guerra Mundial. Essa era, podemos dizer assim, anterior à Primeira Guerra Mundial, foi chamada por alguns de Era dos Impérios. No final do ano passado, vocês estudaram lá o neocolonialismo. O neocolonialismo foi o processo de dominação sobre a dominação de potências ocidentais, principalmente europeias, para com regiões na África
e na Ásia. O imperialismo explica o porquê do Senegal falar francês, do Quênia e da África do Sul falar inglês, de Angola e Moçambique falar em português. E o conflito, a Primeira Guerra, a gente vai chegar lá daqui a pouco, a Primeira Guerra se torna mundial quando as colônias enviam soldados para lutar com as metrópoles, do lado das metrópoles. Se não fosse essa situação, seria mais um confronto, um conflito, uma guerra isolada na Europa, como tantas outras. A história da Europa é uma história das guerras, dá para ser contada a partir das guerras. Mas aí, quando veio a Primeira e posteriormente a Segunda Guerra Mundial, o negócio ficou feio demais e acabou envolvendo o próprio mundo. Continuando aqui, meus queridos, a gente tem, né? Peraí, deixa eu só... Assim que descer, eu estou indo. Tá. A gente tem aqui a Belle Époque. Ana Júlia, continua lendo para nós, fazendo um favor? Belle Époque. Intenso crescimento econômico europeu a partir da metade do século XIX. Modernização na produção de mercadorias, aumento da circulação de pessoas e maior eficácia dos meios de transporte e comunicação. Trens, motocicletas e automóveis diminuíam as distâncias e faziam o mundo parecer menor. Invenção do telefone e do telégrafo. Crescimento urbano e invenção de eletricidade. Destaque para os cabarés e a invenção do cinema, reflexo dos valores burgueses na formação de uma cultura urbana, visão positiva sobre a economia capitalista e sociedade europeia, efervescência cultural, euforia interrompida pela Primeira Guerra. Bom, o mundo entre 1870 e 1914, segundo o que os relatos históricos nos falam, era um mundo de grande otimismo. A Europa vivia um grande otimismo. E o fato da Europa, naquele momento, ser a principal região econômica e também política do mundo, esse otimismo acabava se irradiando por outras regiões do mundo. Até mesmo no Brasil, naquele momento de forte influência da cultura francesa, essas luzes, esse otimismo chegava aos grandes centros urbanos, com modernização na produção de mercadorias, com o aumento de circulação de pessoas e maior eficácia dos meios de transporte e comunicação, trens, motocicletas e automóveis diminuindo as distâncias, é o que se chamou naquele momento de mundo maior e mundo menor. O que significa mundo maior? O mundo passa a ser conhecido, inclusive, no seu interior, nas regiões interioranas do mundo. O que seria o mundo menor? As distâncias dessas regiões acabam por diminuir. Ainda assim, nós estamos falando de distâncias que diminuem, mas nem tanto como no nosso tempo. Mas diminuem. Só para lembro vocês aí, né? O navio que afundou, né, batendo no iceberg há mais de 100 anos atrás, o Titanic, faria uma viagem entre a Inglaterra e os Estados Unidos com menos de uma semana. Era um marco naquele momento. Diferenças. Em internet, espera um pouco, gente. O assassinato de 2 presidentes dos Estados Unidos mostra bem as transformações entre 1865 e 1900 e o início do século XX. Quando o ex-presidente Lincoln dos Estados Unidos foi assassinado, ele foi o segundo presidente da história, o terceiro presidente da história americana a ser assassinado,
A notícia demorou 13 dias para chegar na Europa. Isso era 1865. Quando o ex-presidente William McKinley foi assassinado, se não me engano, em 1907, aí, eu sei que no início do século XX, a notícia chegou na Europa no mesmo dia. Num espaço de aí pouco mais de 40 anos, uma notícia parecida, um evento parecido, demorou muito menos tempo para chegar na Europa. Ou seja, a circulação de pessoas e a circulação de ideias estavam cada vez mais rápidas. A circulação de pessoas e ideias que são aperfeiçoadas pelo nosso tempo, gente. Uma aula online não seria algo inimaginável nos anos 90. E eu gosto muito de falar, o mundo do século XXI pode ser considerado um neto do mundo do século XIX e de todas as invenções daquele momento. O que você tem, muitas vezes, é um aperfeiçoamento do que foi inventado lá. Quer um exemplo? Isso aqui. Telefone celular. Só foi inventado um telefone celular porque foi inventado, primeiramente, um telefone. E o telefone foi inventado em qual época? Nessa época. Se você tem Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, que levam o cinema à sua casa, você deve à invenção dos irmãos Lumière, dos irmãos franceses, a invenção do cinema, isso. E, lógico, isso gerava uma grande euforia. Uma maior liberdade de vida, uma maior liberdade sexual, uma efervescência cultural que os setores mais poderosos da sociedade sentiam. Lembre-se sempre, nono ano, uma coisa, naquele momento, eram os grandes centros urbanos. Paris, Londres, Roma, Berlim, Munique, São Paulo, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Nova York, Chicago. Outra coisa era o Manhuaçu. Aqui no interior da zona da Mata Mineira. Mas o povoamento da nossa região mostra a ideia de um mundo maior. Cidades como Manhuaçu, Rio Casca, Mãe-Mirim, Ponte Nova, Governador Valadares, surgem desse povoamento de regiões que antes não eram povoadas, dentro desse século XIX, dentro dessa Belle Époque. E, meninos, a Primeira Guerra Mundial foi uma porrada nessa grande euforia. Ela foi uma pancada, assim, que... Pensa numa pessoa feliz que recebe aquela notícia triste. A Primeira Guerra Mundial foi isso. Aquela notícia triste para um mundo feliz. E aí, desde então, o mundo se tornou um lugar mais nebuloso. Veio a Primeira Guerra, veio o nazismo, veio o fascismo, veio o nazismo, veio a Segunda Guerra, veio a Guerra Fria. Você tem momentos de algum otimismo, mas interrompidos por eventos catastróficos, vamos dizer assim. Esses 44 anos de otimismo da Belle Époque podem ser considerados o último grande período de otimismo vivenciado pelo mundo. Por exemplo, eu vivenciei, os anos 90 foram, depois da queda do Muro de Berlim, nós passamos por algum período de otimismo, encerrado por os atentados nas Torres Gêmeas. Então, foram poucos os períodos de otimismo no mundo pós-Primeira Guerra Mundial. E aí, gente, eu estou falando aqui da sociedade anterior à guerra, mas o que levou à guerra?
dentro desses 44 anos, apesar de um otimismo, apesar de um desenvolvimento, nós também tivemos situações que acabaram levando ao conflito. E aí que nós vamos ver agora, né, como cada região do mundo se comportou naquele momento. Ana Júlia, por favor, lê para nós até o 3.2. Fatores para a guerra. As disputas imperialistas. Procura por mercados para produtos industriais e áreas para investimento de capitais geraram a expansão imperialista, avanços sobre os continentes africanos e asiáticos e constituição de grandes impérios coloniais. Inglaterra, nação mais poderosa do mundo, maior potência industrial e domínio do comércio marítimo internacional. A força inglesa e a ausência de guerras significativas fizeram com que o período ficasse conhecido como Pax Britânica. França, industrialização a partir de 1830 e início de uma expansão pelo norte da África. Choque de interesse com alemães e ingleses. Alemanha, nação que teve sua unificação completada em 1870 e consolidação do processo industrial. Tensões colonialistas com ingleses e franceses desde 1870. Divisão quase total da África na segunda metade do século XIX. Na África, as fronteiras políticas nem sempre coincidem com as fronteiras étnicas e culturais. Entrada dos Estados Unidos e Japão na corrida imperialista a partir de 1870. Muitíssimo obrigado mais uma vez, Ana Júlia. Bom, a situação de cada potência europeia no século XIX. Em primeiro lugar, Inglaterra, o primeiro país a realizar a Revolução Industrial. E como o primeiro país que realizou a Revolução Industrial, ela tinha grandiosos mercados. Se a gente for datar a Revolução Industrial aí, de 1750, a primeira Revolução Industrial de 1750 a 1830, a Inglaterra reinou soberana nessa primeira Revolução Industrial, vendendo para Portugal, para a França, para a Espanha, posteriormente para o Brasil, para a Argentina. Isso mostra o quanto de mercado consumidor os ingleses tinham. Só que, a partir de 1830, alguns historiadores e geógrafos datam isso, tem início a segunda Revolução Industrial. E nessa segunda Revolução Industrial entram França, Bélgica, atual Itália, atual Alemanha. E essas regiões têm que procurar novos mercados. Qual era o justificativo da França vender para a Inglaterra? Uma virava para outra e falava assim, peraí, o que você quer me vender? Eu já tenho, eu já produzo. A mesma coisa, por exemplo, valia da Inglaterra para a Alemanha. Pô, eu já produzo isso aí, então não tem necessidade não. Eis que eles se lançam numa disputa colonial sobre a África e a Ásia. Lá tinha mercado consumidor, lá tinha mão de obra barata e lá tinha recurso natural. E aí, com a África e com a Ásia, eles cometem uma, como eu posso dizer assim, uma brutal exploração. E cada um dando uma justificativa. Lógico, né, gente? Isso vocês já viram ano passado no neocolonialismo, mas eu vou lembrar. Eu não podia chegar lá e falar assim, eu vou, por favor, abram na página 6 e 7 para mim fazer um favor, para a apostila, e acompanhem comigo que eu vou falar. Os ingleses não podiam chegar na região onde hoje é África do Sul, Tanzânia, Quênia, e falar assim, eu vou dominar essa região aqui porque eu quero explorar riqueza, eu quero explorar petróleo, eu quero explorar carvão mineral dela. Não. Os franceses não podiam dominar a região onde hoje é Argélia, Senegal, Togo, Camarões. E falar assim, eu quero explorar as riquezas.
Isso fazia parte do que naquele momento se chamava de missão civilizatória. E o que seria essa missão civilizatória? Eu vou levar os meus costumes, os meus hábitos, a minha maneira de viver para esses povos. Vou ensiná-los uma religião, vou ensiná-los um idioma. Era uma mentira para engabelar os outros e para eles poderem aceitar essa dominação. Ficava feio eu chegar e falar assim, eu quero dominar porque lá tem riqueza e eu quero explorar essa riqueza. Então, era fazer parte de uma missão civilizatória. E, meninos, a regra era, chegou primeiro, levou. E a Alemanha não chegou tão primeiro assim. Por conta do quê? Por conta da sua unificação territorial. Lembrando, gente, a Alemanha é o país mais rico da Europa atualmente. É a principal potência da Europa. Deixa eu só ver um negócio aqui, pera um momento, por favor. Essa disputa continua sendo antes da Primeira Guerra Mundial, aí com toda a vontade de possessão da África e Ásia, houve maiores conflitos. De certo modo, Ana, eu vou colocar aqui, né? A Ana perguntou, essa disputa continua sendo antes da Primeira Guerra Mundial? Sim. E ela pode ser entendida como um dos fatores que levou à guerra. Principalmente pelo quê? Principalmente pelo descontentamento da Alemanha. Meninos, como eu mesmo falei, no Senegal, na Argélia, no Marrocos, se fala francês. No Tanzânia, no Quênia, Exatamente, Sara. Levar costumes, modo de viver considerado superior para outros povos. Exatamente. E aí, desse modo, isso acaba, né, por influenciar uma maneira de dominar. E, lógico, essa situação não deixa a Alemanha satisfeita, porque ela chegou depois. Ela estava se arrumando internamente para poder se expandir. Mas enquanto ela se arrumava internamente, França e Inglaterra suspenderam os seus tentáculos principalmente pela África. E aí, gente, é como um ex-professor falava. Você chegou atrasado numa festa. Você quer as melhores para os meninos? Você quer as melhores mulheres? Você pode até querer, mas você não vai ter. Você quer o melhor rango? Já não tem mais. Você quer bebida gelada? Acabou. Assim também aconteceu para a Alemanha nessa divisão, nessa partilha do continente africano. Não sobrou territórios prósperos para ela. E é lógico que ela ficou pé da vida com essa situação. Claro. Pode falar, Ana? E aí, nessa época, quando aconteceu isso, ela já tinha grandes exércitos, assim, para começar um conflito? Tinha. Lembrando que a Alemanha se unifica dando uma coça na França, lá na Guerra Franco-Prussiana. Eu sempre brinco com os meus alunos falando, né? Se vocês acham, vocês aí que são da geração 7x1, o tiozão falando, né? Mas é o tiozão mesmo. Vocês aí que fazem parte da geração 7x1 não viram o Brasil ser campeão, mas viram o Brasil tomando 7 gols dentro de uma Copa no Brasil. Eu vi também, mas vi o Brasil bicampeão do mundo. Se vocês acham que foi feio o que a Alemanha, a seleção da Alemanha fez com o Brasil, feio foi o que o exército alemão fez com o exército francês na Guerra Franco-Prussiana. Mostrando o quê? Mostrando um exército extremamente forte e poderoso. E aí uma coisa que a Belle Époque acabou por esconder. O que ela acabou por esconder? Os pesados investimentos em forças militares de países como a própria França, a Alemanha, em menor grau a Itália, em maior grau a Inglaterra, a Áustria, a Rússia. Então, sim, naquele momento, a Alemanha, quando se unifica, e como diz o ditado, ela chegou chegando dentro do mapa europeu. Só uma comparação que eu gosto muito, gente.
Dentro da história da Europa, dentro da história das guerras da Europa, sempre é Inglaterra versus França. Olha só, Guerra dos 100 anos, França contra Inglaterra. Guerra dos 7 anos, França contra Inglaterra. A independência dos Estados Unidos, Inglaterra contrária à independência, França favorável. Expansão napoleônica, Inglaterra versus França. A entrada da Europa coloca do mesmo lado dois adversários. A entrada da Alemanha no cenário europeu coloca dois adversários históricos do mesmo lado, Inglaterra e França. De tão forte que foi essa presença alemã no cenário político, econômico, social europeu. Loucura, né, gente? Mas, na Primeira Guerra Mundial, lembrando que... Por que parte da Rússia da Europa e outra parte da Ásia? Em primeiro, vamos pegar aqui, foram feitas algumas perguntas. Existia nazismo fora da Alemanha? O nazismo surgiu na Alemanha. Goebbels, Hitler e outros mais, né, fundadores, na década de 20, fundaram o nazismo, que é diferente do fascismo, que tem princípios parecidos, mas são diferentes, na Alemanha. Mas, posteriormente, existiu, inclusive no Brasil. Nazismo mesmo. Nazismo mesmo. Outra pergunta que foi feita aqui, por que parte da Rússia é da Europa e outra parte é da Ásia? Aí uma questão mais geográfica do que histórica. Nós temos, né, segundo os geógrafos, a Europa vai até os Montes Urais. O que são os Montes Urais? Né? São uma cadeia montanhosa na Rússia. Os Montes Urais, então, separam a Ásia da Europa. E aí, por que ela é uma parte? Por conta dessa expansão territorial, dessa enorme território. Lembrando que a Rússia, né, foi uma unificação promovida por um imperador chamado Ivan. Por vários imperadores. O mais famoso deles, na verdade, foi o Ivan. E aí, Matheus, se você quiser entender um pouco mais da história da Rússia, vale a pena ver um documentário do History Channel, quando o History era mais história mesmo, chamado Construindo um Império Rússia. Nossa, muito bom. Muito bom. Que fala um pouco desses domínios, né? A Rússia dominou onde hoje é o Tartaristão, todos são territórios russos. Chechênia, a própria Sibéria. Mas, na divisão geográfica, a Europa vai até os Montes Urais. Dos Montes Urais para oeste, Europa. Dos Montes Urais para leste, Ásia. Embora grande parte da Rússia asiática, digamos assim, ela está congelada, tá bom? Bom, vamos continuar aqui. Estamos quase terminando. Nossa, passou muito rápido. Pegando alguns pontos. A Inglaterra, gente, na página 6, nós percebemos que a Inglaterra tinha territórios em todos os continentes. Isso deu um apelido a ela. Qual apelido era esse? O Império aonde o sol nunca se põe. Por exemplo, quando era noite na África, acho que sim, né? Era manhã no Canadá. Quando era manhã na Austrália, era noite na Europa. E assim por diante. Aqui no fuso horário e outras coisas mais, eu deixo para o professor de geografia de vocês. Mas vamos voltar aqui. Isso mostra a força do Império Inglês, que tinha no mercado externo o seu grande motor, aquilo que fazia girar. A França, que também se aproveitou desse início de dominação colonial, começa o estabelecimento de colônias ainda na primeira metade do século XIX, também forma um poderoso império, principalmente na África, mas também dominou regiões na Ásia. Lembrando lá, né? Na África, a França estabeleceu colônias mesmo. E na atual região do Vietnã, do Laos, do Camboja, a França estabeleceu protetorados, zonas de proteção com influência comercial. E a Alemanha, que
quando se unifica, já era a nação mais industrializada da Europa, ultrapassando inclusive a Inglaterra, mas estava insatisfeita com esse domínio, com essa distribuição colonial. E aí, nesse jogo de forças, acaba se levando à Primeira Guerra Mundial. Para complementar, Estados Unidos e Japão também entram nessa corrida. Logicamente, com muito menor força do que os europeus. Muito menor. Mas impõe uma presença destacável. Bom, e aí, meninos, nós temos também, quase terminando a aula aqui, o nacionalismo. E aí temos um conceito abrangente. Deixa eu definir aqui no chat. E presta atenção, né? Sendo que o nazismo pode ser considerado o pior tipo de nacionalismo, né? Já que teve gente que me perguntou do nazismo aí. Nacionalismo, sentimento de povos que compartilham hábitos culturais em comum. Bom, atualmente o nacionalismo não leva a guerras, ainda bem, pelo menos na Europa, né? Pelo menos na Europa. Mas naquele momento levava. Por quê? Não bastava me alinhar ao conceito de nacionalismo da minha região. Eu queria destruir a outra região. E a Primeira Guerra Mundial também foi isso. A minha nação é muito boa e a outra deve ser destruída. Foi com esta justificativa que nações vão se alinhar